Então aqui eu tenho uma panela de fundo grosso, tá? É muito importante que seja uma panelinha de fundo grosso, para que o calor, né, do fogão se distribua por completo nessa panela. Eu vou colocar na minha panela aqui as frutas vermelhas. Eu tenho aqui todas as frutas que eu tô usando, são frutas congeladas, tá? Então eu tô usando, nessa geleia hoje eu vou usar morangos, framboesa e mirtilos. Mas vocês também podem colocar amoras, né? Normalmente a geleia é feita por morango, framboesa, mirtilo e amora. Eu não tinha amora aqui disponível e não tem nenhum problema não ter uma dessas frutas, tá? Não deixa de ser uma geleia de frutas vermelhas. Quando eu uso amora, eu gosto de fazer primeiro, dar uma cozida nela, depois bater ela no liquidificador ou espremer sobre uma peneira. Por quê? Porque a amora tem uma sementinha que ela é um pouco dura para uma geleia. E eu não gosto muito de sentir essa semente tão dura, porque às vezes a pessoa mastiga uma fatia de bolo e dá aquela sentida na sementinha da amora. E por ser uma sementinha um pouco dura, eu acho que fica um pouco desagradável. Então, eu primeiro, quando eu faço com amora, eu tiro cozinho ali a amora, bato e tiro toda a semente, tá? Para não ficar desagradável. A framboesa tem uma sementinha, mas é uma sementinha mais miudinha, então eu não acredito que isso vá atrapalhar, tá? Então, por isso que a framboesa eu deixo inteira. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu já colocar aqui, opa, todas as frutas juntas, tá? Já vou transferir a boca do fogão aqui. Eu tenho 500 gramas de frutas vermelhas congeladas. Elas podem ser congeladas ou não, tá? Se vocês tiverem apenas disponível frutas vermelhas, né, in natura, tudo bem, não tem problema nenhum, tanto faz. As frutas congeladas, para mim, elas dão um pouco de praticidade, porque, por exemplo, o morango, né, eu não tenho sempre morango fresco em casa. Essas frutas vermelhas, elas são mais difíceis de você manter elas ali por muito tempo, né? Elas são um pouco mais frágeis, então congelando elas ficam perfeitas para esse fim. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar refinado e eu vou colocar aqui o suco de um limão, que é mais ou menos 25 gramas de limão, tá? Deixa eu abrir esse limão aqui. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Enquanto isso, ela vai já incorporando aqui esse açúcar. Vai começar a soltar a água da fruta, a água própria da fruta, né? Essas frutas, elas têm bastante água, então é natural que solte essa água. Ó, vou espremer aqui um pouquinho do limão. Esse é o limão pequenininho, tá? Então, por isso que eu tô colocando aqui, na verdade, 25 gramas de limão é o suficiente. 20, 25. Então, vamos lá. Ó, vocês vão perceber que aqui, ó, virou uma espuma, né? Tá bem líquido aqui. O morango já diminuiu o tamanho, ó. Se vocês olharem o tamanho dele, já tá diminuindo. Ele já tá mais molinho também. E isso aqui não precisa ficar mexendo o tempo todo. Eu tô mexendo aqui porque eu tô aqui conversando com vocês e tô na frente do fogão. Mas vocês podem deixar ele aqui, mexer de vez em quando, que não vai ter problema, tá? Quando ele tiver mais reduzido, tem que cuidar um pouquinho mais para não queimar. Mas aqui não precisa ficar mexendo sem parar, não tem problema nenhum. Ó, aqui já começou a fazer um barulho aqui, já tá bem mais, um vermelho bem mais intenso, assim, mais escuro, né? Porque já pegou um pouquinho da cor aqui do mirtilo, que é um pouco mais escuro. E, ó, o morango aqui, ele já tá bem pequenininho, ó. Se vocês olharem, ele já tá se desmanchando, ele já tá bem molinho e ele vai se desmanchar. O mirtilo, ó, ele tá em bolinhas aqui ainda. Eu gosto de deixar aparecer esse mirtilo, tá? Eu não gosto de deixar reduzir tanto a ponto que não apareça. Eu acho bonito quando a gente, por exemplo, corta a fatia do bolo e consegue ver o pedacinho do mirtilo ali. Você, né, consegue ter certeza que a fruta tá presente. Eu acho bem legal deixar, né, que apareça um pouquinho desse mirtilo. Essa geleia, o que eu faço? Quando eu uso ela no bolo, tem algumas formas de usar, né? O que eu gosto de fazer? Ou eu vou fazer uma camadinha de base
tá? Para um recheio. Por exemplo, vou molhar o meu bolo, naturalmente, e daí, quando ela esfria, tá? Não vou colocar ela quente assim no bolo de jeito nenhum. Então, eu vou esperar ela esfriar, ela firmar. Inclusive, quando ela sai do fogo aqui, ó, no ponto que ela tá, depois que eu tiro, que ela fica um tempo no fogo, ela vai dar uma firmadinha, tá? Ela não vai ficar assim tão molinha como ela tá aqui agora. Então, eu passo uma camadinha fininha dessa geleia e depois eu coloco o meu recheio. A Dani fez um bolo assim essa semana, né, Dani? Você fez uma camadinha da geleia e colocou o recheio por cima. Ou o contrário, tanto faz. Mas o que eu gosto de fazer também é quando eu vou colocar o recheio, eu coloco o recheio, eu faço como se fosse uma cavidade no recheio com as costas de uma panela, de uma faquinha. Por exemplo, assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma colher. Esse ladinho aqui da colher, né, esse cantinho aqui, a pontinha da colher, eu faço uma valetinha no meu recheio, tá? Faço um círculo, né, em forma de uma valetinha. E aí eu preencho essa valetinha com a geleia, tá? Coloco com a colherinha ali, ou com um bico também de confeitar, com um saco de confeitar, e preencho essa valetinha. É legal porque quando eu faço essa valetinha para colocar na minha geleia, fica como se fosse um depósito dela ali. E ela não se move. A geleia, ela não tem um ponto próprio para recheio. Eu não gosto de usar só geleia como recheio, tá? Eu sei que algumas pessoas usam, mas eu acredito que a geleia por si só, ela não tem ponto de recheio, ela não tem consistência de recheio. Então, ela não vai ficar firme dentro do bolo. E isso é um problema para a estruturação do nosso bolo, né? Então, sempre que eu uso geleia, eu gosto de combinar a geleia dentro de algum outro recheio. Então, por exemplo, vou fazer um recheio 4 leites, eu coloco uma camada do recheio e faço algumas valetinhas. Eu posso até fazer em espiral, assim, dentro do bolo mesmo, tá? Depois que eu montei o bolo, coloquei o recheio, eu vou fazer uma espiral, uma valetinha e vou completando essa valetinha com a geleia. Quando eu colocar outra camada de massa por cima, essa geleia vai ficar acomodada dentro do recheio e não vai ficar dançando ali no bolo. Então, vai dar um pouquinho mais de segurança na estrutura do meu bolo. Isso é uma dica bem legal para vocês adaptarem, tá? Ó, pessoal, aqui, nesse ponto que tá aqui, ó, vocês podem ver que reduziu bastante, ó. Se eu passar aqui a espátula no fundo da minha panela, ó, vocês veem que eu consigo ver o fundo dela já, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. Deixa eu pegar uma posição que dê pra ver melhor. Acho que na outra câmera, daí eu faço na... Eu acho que nessa aí já deu pra ver. Ó, quando eu mexo aqui, ó, faz um caminho e depois ele vai se fechando. Então, assim, aqui, essa geleia já tá bem firme, ela tá bem consistente. O que vai acontecer? Quando eu tirar do fogo, ela vai esfriar, ela vai firmar, tá? Então, é bem legal vocês saberem aqui, ó, que o ponto é quando você passa no fundo, você consegue ver o fundo, ó, consigo ver todo o fundo da minha panela, ó, fica lisinho aqui. E ela vai firmar depois que eu tirar do fogo. Olha que bonita, fica bem brilhosa. Ó, ela tá consistente. Depois que ela esfriar, ela vai firmar, tá? Vai ficar bem firminha. E é assim que ela deve ficar. Dá pra ver uns pedacinhos da sementinha da framboesa. Dá pra ver aqui mirtilos, ó. Pedacinhos de mirtilos. Isso aqui é legal quando a gente coloca dentro de um recheio, é muito bonito. Outra coisa que é legal quando a gente faz esse tipo de geleia e coloca dentro do bolo, né, naquela valetinha que eu falei pra vocês, é que quando a gente corta o bolo, a gente consegue ver como se fossem listras, né, no recheio e fica muito bonito. Então, quem não fez ainda dessa forma, tenta, né, testa pra vocês verem como fica um resultado bem legal. Então, eu vou deixar que ela esfriar um pouquinho. Então, aqui tá, ó, bem bonita a nossa geleia, maravilhosa. E o que a gente vai fazer agora com essa geleia pronta, tá? O ideal era que eu esperasse ela esfriar completamente, tá? Não vou mentir pra vocês, né? Mas eu quero mostrar uma forma de usar essa geleia. Então, eu vou mostrar aqui com ela assim quentinha mesmo, mas é só para vocês saberem uma forma de utilizar essa geleia e fazer a partir dela outro recheio, tá? A gente vai fazer uma ganache de geleia de frutas vermelhas, uma ganache de frutas vermelhas, tá? Então, o que eu vou precisar para essa ganache? Eu tenho aqui chocolate branco, creme de leite, tá? Creme de leite de caixinha e chocolate branco. O chocolate branco que eu tenho aqui é 200 gramas. Eu vou derreter no micro-ondas. Vamos lá.
Ó, aqui o chocolate branco já tá todo derretido, tá? Eu vou dar uma misturadinha nele aqui pra tirar essas bolinhas. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu não quero essas bolinhas nele, então eu só vou mexer aqui até ficar bem lisinho. Mas, ó, foi ali 1 minuto e meio praticamente no micro-ondas. Então, só vou deixar ele lisinho aqui. Nosso chocolate já tá todo derretido, tá? Mostra lá pra gente. Ó, pontinho. Deixa eu mostrar aqui fora da luz. Opa. Ó. Sobe um pouquinho, por favor. É que eu não alcanço, minha perninha é curta. Tá bom. Ó, mas deu pra ver, né? O chocolate tá bem lisinho, sem bolinha, sem nada. Eu vou misturar o creme de leite. Vou misturar esse creme de leite. E já em seguida eu vou adicionar a minha geleia. Só que a minha geleia eu vou pesar, né? Porque eu preciso de uma quantidade exata. Então, eu preciso aqui de 80 gramas de geleia. Vou já misturar aqui. Tarei minha balança. Só misturar tudo, ó. Ficou homogêneo. Olha que cor mais linda. Fica parecendo uma cor uva, né? E o sabor disso aqui, gente, é incrível. Eu não recomendo que vocês apliquem dessa forma já no bolo, tá? Deixa assim, põe na geladeira, espera algumas horas até ele esfriar. Então, eu diria assim, deixa lá 4, 5, 6 horas na geladeira, para que ele chegue no ponto final dele, para depois vocês aplicarem no bolo. Porque aí vocês vão conseguir testar a consistência. Essa consistência fica ótima, mas se precisar, por exemplo, se ficar muito dura, vocês conseguem colocar ainda um pouquinho de creme de leite para deixar um pouquinho mais cremosinho. Mas essa consistência aqui, que vai ficar depois que eu deixar na geladeira, vai ficar perfeito e não vai ser preciso mexer em nada, tá?